Ela disse que não nasceu para empurrar cadeira de rodas, e o deixou no hospital, quebrado, sozinho, sem dignidade. Anos depois, ela reapareceu, mas agora, ele era milionário. E estava de pé. Era só uma curva. Uma maldita curva, como qualquer outra, num dia qualquer. Mas a diferença é que, naquela tarde cinza, a curva levou mais que o controle do carro. Ela levou embora tudo que Renan achava que era sólido. A velocidade, o barulho seco do metal amassando, o cheiro de sangue no ar. E o silêncio depois. Quando abriu os olhos, ainda sem saber se estava vivo, a única certeza era a dor. Mas a dor mais forte ainda estava por vir, e não vinha dos ossos. O que acontece com o amor quando a utilidade desaparece? E quem somos nós quando descobrimos que a pessoa que dividia nossa vida só estava ao nosso lado enquanto éramos convenientes? A verdade é que o amor verdadeiro não se mede nos banquetes, mas na fome. Não se revela nas festas, mas nos leitos de hospital. E Renan descobriu isso da pior maneira possível, olhando nos olhos da esposa, Bianca, enquanto ela dizia, sem um traço de culpa, eu não nasci para cuidar de inválido. Bianca era linda, refinada, sempre impecável, dessas mulheres que transformam olhares em admiração e silêncio em autoridade. Ela vinha de uma família acostumada a subir pela aparência e se manter pelo status. Renan, por outro lado, era um engenheiro de fala calma, um trabalhador incansável que construiu sua própria empresa, seu próprio império, e, ao que tudo indicava, seu próprio erro. Porque foi ele quem ergueu o castelo onde ela reinava, e foi ele quem, agora, ruía sozinho entre escombros. O hospital cheirava a desinfetante e abandono. O médico evitava contato visual, os enfermeiros eram mecânicos e o telefone que antes não parava de tocar agora estava mudo. Renan, imóvel na cama, tentou segurar a mão de Bianca. Ela puxou com nojo, como quem toca em algo molhado no chão. Eu tenho 34 anos, Renan. Você acha mesmo que eu vou passar o resto da vida empurrando uma cadeira de rodas? Disse ela, num sussurro cortante. O som dos saltos dela ecoando no corredor foi o último que ele ouviu antes de dormir naquela noite. E ao acordar no dia seguinte, não havia mais ninguém. Essa foi a primeira vez em que Renan sentiu que havia morrido, mesmo estando vivo. As primeiras semanas passaram como borrões, dias longos e noites piores ainda. Renan sentia como se estivesse preso dentro de um corpo que já não respondia, enquanto sua mente gritava num silêncio cruel. O quarto branco do hospital, agora sem visitas, parecia diminuir a cada dia. Nenhum toque, nenhuma conversa, nenhum futuro. Tudo parecia ter sido deixado ali, naquela curva da estrada, junto com os pedaços do carro. Junto com os cacos da vida que ele levou anos para construir. Não foi só a ausência de Bianca que doeu. Foi o que ela levou junto com ela, a dignidade, a segurança, a certeza de que alguém estaria por perto quando ele mais precisasse. Ela não apenas o deixou, ela o apagou da própria história, como se tivesse vergonha de ter amado alguém que agora já não podia se levantar da cama. A ferida física era intensa, mas nada comparado à ferida invisível, aquela que nenhum analgésico podia anestesiar. Renan tentava se lembrar da última vez em que foi abraçado de verdade. Não por obrigação. Um abraço sincero. Nos primeiros dias, esperava que alguém, qualquer pessoa, entrasse no quarto com um sorriso no rosto. Um irmão, um amigo, até mesmo um colega de trabalho. Mas o mundo parecia ter virado a página com uma velocidade assustadora. Os poucos que vieram nas primeiras semanas o fizeram por pena, e isso doía mais do que a ausência. A expressão de força, cara era só uma despedida disfarçada. Com o tempo, Renan foi transferido para um centro de reabilitação do SUS, depois que o plano de saúde, que ele mesmo contratara anos antes, foi suspenso por falta de pagamento. A empresa que ele fundou estava em colapso, sendo desmontada peça por ex-sócios gananciosos. Sem força para lutar judicialmente, ele assinou o que mandaram. Estava cansado. E sozinho. O centro de reabilitação era uma realidade crua. Nada de camas elétricas, quartos silenciosos ou refeições balanceadas. Ali, os gritos, a dor e a rotina pesada ditavam o ritmo. Era o chão. Mas foi no chão que Renan começou a respirar de novo. No primeiro dia, ao chegar, foi empurrado por um enfermeiro apressado que nem se deu ao trabalho de olhar no rosto dele. Sua cadeira travou num desnível e tombou. Ele caiu no chão, com o corpo ainda fragilizado. Ninguém correu.
Mas uma mulher, magra, de olhar cansado e cabelo raspado de forma desleixada, se arrastou até ele, com dificuldade, e segurou sua mão. Levanta aí, engenheiro. Aqui ninguém tem tempo para drama. O nome dela era Lúcia. Uma ex-caixa de supermercado que teve a coluna esmagada pelo marido num ataque de fúria. Estava ali há 4 meses. Ninguém da família vinha visitá-la. Mas ela ria. Ria das próprias quedas, das dores, dos cortes que fazia sem querer ao tentar escovar os dentes com a mão trêmula. Renan a observava e se perguntava como ela conseguia. A resposta veio algumas semanas depois, numa madrugada fria, quando a luz caiu e os dois ficaram conversando na varanda improvisada do centro. A dor não para. O que muda é o que a gente faz com ela. Você escolhe, se afoga ou aprende a nadar. Foi também ali que conheceu Felipe. Um fisioterapeuta que, apesar de cego desde os 12 anos, andava pelos corredores como se enxergasse tudo, e talvez enxergasse mesmo. O toque dele era firme, mas respeitoso. E a voz era sempre tranquila, quase um antídoto para o caos. No primeiro exercício de fortalecimento que fizeram juntos, Renan tentou dizer que não conseguiria. Felipe, sorrindo, respondeu: "Você não veio aqui para andar. Você veio aqui para levantar de dentro para fora." As sessões eram duras. O corpo de Renan parecia gritar o tempo todo. Cada tentativa de mexer os dedos, cada puxada de braço, cada estímulo nas pernas era um lembrete de que ele já não era o mesmo. Mas, curiosamente, ele também não queria mais ser. Porque o homem que caiu naquela curva não existe mais. O que estava nascendo ali, entre ferros, seringas e suor, era outro. Nas poucas vezes em que pensava em Bianca, não sentia mais ódio, sentia pena. E quando as lembranças vinham, ele tentava deixá-las passar como nuvens. A dor da traição já não era o centro. Agora, o centro era o que ele ainda podia construir a partir do que sobrou. Numa tarde de chuva, enquanto ajudava Lúcia a trocar de cadeira, ela perguntou por que ele ainda usava a aliança. Ele sorriu, tirou o anel do dedo e o jogou no cesto de lixo. Para lembrar que amar alguém não é sobre prometer ficar, é sobre escolher não fugir quando tudo desmorona. E ela fugiu. No chão duro daquele centro, rodeado por histórias que a sociedade ignora, Renan começou a reaprender o que significa ser humano. E, devagar, entre quedas e pequenas vitórias, ele começou a renascer. Renan já não acordava com aquele vazio. Ainda sentia dores, sim, mas agora elas tinham um lugar dentro dele. Um lugar onde ele conseguia tocá-las sem ser engolido. Havia dias ruins, claro, mas já não eram todos. E o que fazia a diferença não era uma cura milagrosa, mas a presença das pessoas certas nos momentos certos. O centro de reabilitação virou uma espécie de abrigo de almas em reconstrução. E nesse abrigo, Renan descobriu algo que nunca valorizara de verdade: tempo. Tempo para ouvir, tempo para errar, tempo para observar. Foi durante uma dessas conversas com Felipe, o fisioterapeuta, que ele ouviu uma frase que ficou presa em sua cabeça por dias: quando o corpo falha, a mente vira motor. O problema é que muita gente deixa ela enferrujar. E Renan sabia que não podia deixar a dele parar. Numa das manhãs, enquanto tentava movimentar os dedos do pé com a ajuda de eletrodos, algo diferente aconteceu. Sentiu uma leve contração. Pequena, quase imperceptível, mas real. Felipe notou. Lúcia vibrou. Foi como um grito em silêncio. Uma fagulha. Naquela noite, ele ficou acordado, olhando para o teto mofado e se perguntando onde aquela fagulha podia chegar se ele jogasse combustível certo. Dias depois, pediu para usar a sala de informática do centro, que ficava trancada há meses por falta de técnico. Conseguiu a chave com um funcionário cansado e se deparou com 3 computadores antigos, 2 deles quebrados. Um ainda ligava. Era o bastante. Sentado ali, com as pernas imóveis e as mãos tremendo, começou a digitar devagar. Primeiro, um diário. Depois, rascunhos. Depois, ideias. Durante anos, Renan alimentou em segredo um projeto de acessibilidade. Uma espécie de plataforma que unia inteligência artificial com sensores para permitir que pessoas com deficiência física controlassem dispositivos com o mínimo de movimento, até com o olhar. Ele havia começado aquilo por curiosidade, mas nunca levou a sério. Agora, aquilo parecia ter outro sentido. Pela primeira vez, ele não pensava só nele.
Pensava em Lúcia, que derrubava o copo d'água toda vez que tentava beber. Pensava em Felipe, que sonhava em dar palestras em escolas e precisava de apoio tecnológico para isso. Pensava em dezenas de rostos que passavam por ele todos os dias, tentando sobreviver num mundo que nunca foi feito para eles. As semanas passaram. Ele pedia ajuda aos enfermeiros para carregar cabos, pedia que Lúcia lesse rótulos para montar conexões. Até que um dia, testando um protótipo improvisado com sensores colados na testa e uma linguagem de código ultrapassada, Renan conseguiu, com um piscar de olhos, acionar um botão na tela. Era pouco. Mas não para quem já foi tratado como nada. Felipe, ao ouvir o sinal sonoro do clique, riu como uma criança. Você acabou de andar, cara. Não com as pernas, mas com a mente. Aquilo bateu fundo. Renan não queria mais ser o que foi. Queria ser melhor. E sabia que não podia fazer isso sozinho. Escreveu uma carta para um antigo contato do mundo da tecnologia, um investidor com quem havia trocado meia dúzia de palavras em um evento, anos atrás. Não pediu dinheiro. Pediu 20 minutos de atenção. O e-mail foi enviado com a ajuda de uma enfermeira, e a resposta veio 2 semanas depois. Estou curioso. Quando quiser conversar, me ligue. Renan não tinha um celular. Pegou emprestado de um dos atendentes e marcou uma videochamada, escondido numa sala vazia, com fundo branco e voz trêmula. Explicou tudo, mostrou os testes gravados, compartilhou os protótipos e falou com o coração. Não falou como um engenheiro buscando dinheiro. Falou como um homem que sentiu na pele a indiferença de um sistema inteiro, e que agora queria mudá-lo. Do outro lado da tela, o investidor permaneceu em silêncio por longos segundos. Depois sorriu. Você me fez lembrar porque comecei nessa área. Manda tudo o que você tiver. E o que não tiver, a gente constrói junto. Renan desligou sem conseguir dizer uma palavra. Ficou ali parado, com o coração disparado. Lúcia apareceu na porta, viu os olhos marejados dele e perguntou: deu ruim? Ele balançou a cabeça e, com um sorriso cansado, respondeu: dessa vez, não. Aos poucos, a vida começou a tomar forma de novo. Um escritório improvisado foi montado numa pequena sala do centro. Outras pessoas começaram a participar. Gente invisível, mas cheia de ideias. Pessoas com deficiência, técnicos, voluntários. Gente com histórias, com dores, com garra. Era mais do que um projeto. Era uma construção coletiva. Renan passou a se ver de forma diferente. Não como vítima, não como herói, mas como um tijolo entre muitos. E cada pequena vitória, um botão que funcionava, um comando reconhecido, um usuário sorrindo, era mais poderosa do que qualquer contrato milionário do passado. Ele ainda não andava, mas já estava quilômetros à frente do homem que foi um dia. 2 anos haviam se passado desde a última vez que Renan usara uma aliança. Agora, no lugar daquele símbolo morto, ele usava um relógio de plástico barato e uma pulseira de identificação com o nome da startup que ele mesmo fundou, Olho Vivo, nascida no chão daquele centro de reabilitação e agora prestes a ganhar o mundo. A empresa cresceu sem pressa, como ele. Discreta, feita em silêncio, mas com cada detalhe pensado com alma. O time era pequeno, mas pulsante. E o aplicativo, agora em fase de expansão internacional, já mudava a vida de centenas de pessoas com deficiência. Uma revolução que nasceu da dor. Uma resposta sem grito. Renan seguia usando cadeira de rodas na maior parte do tempo, mas a fisioterapia diária e os implantes nervosos começaram a dar resultados. Já se mantinha em pé por curtos períodos. O suficiente para lembrar que levantar não é só erguer o corpo, é se tornar inteiro de novo. E naquele dia, em especial, ele queria estar inteiro. Porque, naquele dia, o passado voltaria. Não porque ele queria, mas porque o mundo dá voltas, e volta exatamente pelo ponto onde te virou as costas. O evento de tecnologia e inovação social que aconteceria em São Paulo reuniria empreendedores, investidores, jornalistas e grandes empresas. A Olho Vivo era uma das convidadas para o painel principal. O tema: tecnologia que transforma vidas. Era o tipo de vitrine que qualquer startup sonhava. E era a primeira vez que Renan falaria em público desde o acidente. Lúcia insistiu que ele fosse de terno. Felipe, que agora era sócio e consultor da empresa,
Disse que não aceitava menos do que uma fala impactante. O auditório estava cheio. Luzes, câmeras, transmissão ao vivo. Renan entrou no palco sendo empurrado por uma das novas cadeiras inteligentes da empresa, desenhada por ele, testada por Lúcia. Quando o painel começou, ele ouviu a própria respiração tentando esconder o nervosismo. Mas, então, olhou para a primeira fileira. Ali estava ela. Bianca. A mesma mulher que o deixou sem olhar para trás. Agora sentada, mais magra, cabelos mais curtos, expressão carregada. E nos olhos, algo que ele nunca tinha visto nela, insegurança. Ela estava acompanhando uma pequena equipe da empresa onde agora trabalhava como gerente comercial. A mesma empresa que buscava uma parceria com a Óleo Vivo para manter o nome de pé no mercado. Por um instante, Renan sentiu o estômago revirar, mas respirou. E deixou a cena fluir. Meu nome é Renan Duarte. 2 anos atrás, eu era apenas um número numa estatística qualquer, um homem que perdeu o movimento das pernas em um acidente. Mas o que me paralisou de verdade não foram os ossos quebrados. Foi perceber que eu não era nada para quem eu achava que era tudo. A plateia ficou em silêncio. Ninguém piscava. Ele continuou, sem levantar a voz, sem se mostrar vitimizado. Quando a gente perde tudo, o mundo te ensina quem você realmente é, e quem as pessoas ao seu redor realmente são. Na dor, não sobra maquiagem, status, aparência. Só o que é verdadeiro. E a verdade é libertadora. Bianca desviou o olhar. Não havia lugar para ela naquela fala, e ainda assim cada palavra parecia atravessar como se tivesse sido escrita para ela. Ela se lembrava bem do hospital, do olhar dele implorando por um gesto de humanidade. E agora, ali, diante dela, estava um homem que tinha se tornado tudo o que ela nunca acreditou que ele seria, sem ela. Após o evento, a equipe da antiga empresa de Bianca se aproximou para conversar sobre parcerias. Ela foi junto, calada. Quando estendeu a mão para Renan, ele olhou nos olhos dela, por 3 longos segundos. Sorriu, cordial. Apertou sua mão, firme, mas sem emoção. E se virou para falar com outro executivo. Ela tentou puxar assunto. Renan, eu não fazia ideia de que você... Não precisa terminar essa frase. Ele disse, sem arrogância. Só escuta isso. Algumas pessoas te abandonam quando você cai. Outras seguram sua mão e te ajudam a se levantar. Eu só precisei cair para saber a diferença. Bianca ficou imóvel. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Mais do que qualquer vingança. Ele não a atacou. Ele seguiu em frente. E esse era o castigo mais duro. Ela ainda vivia presa na mesma vaidade de antes. Ele, não. Nos bastidores, Renan voltou para a sala reservada e encontrou Lúcia e Felipe o esperando. Ela bateu palmas, rindo. Você viu a cara da bruxa? Ele riu junto, mas o riso era diferente. Mais leve, sem raiva. Ela não é bruxa, Lúcia. Só foi alguém que nunca soube amar de verdade. Mas agora isso não me define mais. Renan olhou pela janela. A cidade seguia lá fora, igual. Mas ele sabia que tinha mudado. E o melhor, sabia que aquilo ainda era só o começo. A sala de imprensa estava cheia. Luzes intensas, flashes, vozes cruzadas e expectativa no ar. Renan já havia se tornado uma espécie de símbolo de superação, mas naquela noite ele não era só o fundador da Óleo Vivo. Era o convidado principal da premiação Impacto Vivo, um evento nacional que homenageava iniciativas capazes de transformar a vida de milhares de pessoas com tecnologias acessíveis. E ele sabia que aquele momento era mais do que um troféu. Era um ponto de virada, o ponto final de uma história que começou num asfalto molhado, quando tudo parecia perdido. Subiu ao palco sozinho, impulsionado pela cadeira elétrica que ajudara a desenvolver. Parou diante do microfone, olhou para o público e deixou o silêncio tomar conta por alguns segundos. A respiração dele estava calma, mas o coração batia forte. Lá no fundo do auditório, Bianca assistia, de pé, num canto reservado. E pela primeira vez, ela estava ali sem máscaras. Renan segurava um pequeno papel com tópicos do discurso. Mas não leu. Guardou no bolso e falou do jeito que aprenderá no centro de reabilitação, com verdade. Eu pensei em desistir. A frase caiu como um raio no ambiente.
Não por causa da cadeira. Não pelos ossos quebrados. Mas por ter descoberto, de uma hora para outra, que eu estava sozinho. Que o amor que eu acreditava ser para a vida inteira, na verdade, só durava enquanto eu era útil, forte, produtivo, inteiro. O público ouviu em silêncio absoluto. Ficar paralisado não foi o pior. O pior foi perceber que, para muita gente, eu já não servia para nada. Nem como marido, nem como profissional, nem como homem. Perder o movimento do corpo não me destruiu. O que quase me destruiu foi o abandono. Ele fez uma pausa. Olhou para o lado. Felipe estava ali, sorrindo. Lúcia também, emocionada, com as mãos apertadas no colo. Mas foi no fundo do poço que eu encontrei as pessoas mais incríveis que já conheci. Um fisioterapeuta cego que me ensinou a caminhar com a mente. Uma mulher com a alma cheia de cicatrizes, mas com a gargalhada mais viva que já ouvi. E dezenas de pessoas esquecidas por esse mundo, mas que todos os dias se levantam, mesmo sem conseguir ficar de pé. Alguém no fundo enxugou os olhos. Outros começaram a gravar. Não é sobre tecnologia. Não é sobre negócios. É sobre olhar pro lado e perceber que quem está ali é como você. É sobre empatia. Sobre reaprender o que é força. Porque força não é andar. É continuar, mesmo arrastando. Ele engoliu em seco. Bianca, ao fundo, tinha o rosto molhado. Pela primeira vez, não pela maquiagem, mas pelas lágrimas. Não conseguia piscar. Cada palavra era uma faca cravada com delicadeza. Ele não dizia nomes. Mas a dor estava ali. Nua. E justa. Hoje, eu poderia usar esse palco para falar sobre números. Sobre contratos, sobre investidores. Mas eu prefiro usar para dizer uma coisa simples. Se você foi abandonado no seu pior momento, não tente se vingar. Se reconstrua. A melhor resposta que você pode dar a quem te deixou no chão é mostrar que você aprendeu a voar. A plateia explodiu em aplausos de pé. Mas Renan não chorou. Não era um momento de desabafo. Era de libertação. Após o evento, no saguão do auditório, foi cercado por pessoas pedindo fotos, parabenizando. Jornalistas querendo entrevistas. Mas em meio à multidão, Bianca surgiu de novo. Dessa vez, sem maquiagem pesada. Sem salto. Apenas ela, despida de vaidade. Renan. Disse, com a voz quebrada. Eu sinto muito. Eu errei de todas as formas possíveis. Ele respirou fundo. Olhou para ela com um tipo de ternura que não vinha mais do amor. Vinha da compreensão. Bianca, você me deixou quando eu mais precisava. E por muito tempo eu desejei te mostrar o quanto isso me destruiu. Mas hoje, não tem mais nada para provar. Ela baixou os olhos. Você me perdoa? Renan se aproximou um pouco mais. Sim. Mas isso não muda o que foi. Só me liberta do que doía. Ela tentou sorrir, mas a dor estava fresca demais. E ele, leve demais para se deixar prender de novo. Naquela noite, ao voltar para casa, Renan não levou o troféu na mão. Ele deixou com Lúcia, que colocou o objeto em cima da geladeira do centro de reabilitação, para lembrar todo mundo que vale a pena continuar tentando. Ele, por sua vez, sentou na varanda, olhou o céu limpo de São Paulo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. A curva que um dia o jogou no chão não era mais o fim da estrada. Era o início de tudo que ele construiu depois. E você? O que teria feito no lugar do Renan? Teria perdoado, ou virado as costas como ela fez? Comenta aí, quero muito saber a sua opinião e a cidade de onde você está assistindo. Ah, e se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal A Vida Conta, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua força ajuda esse canal a continuar crescendo e contando histórias que merecem ser lembradas.